Eu sou a Zero, eu sou colagista, sou ilustradora, tatuo, às vezes. Eu sou artista visual. Eu acho que é a única coisa que eu sei fazer, mesmo, assim. Então, além de ser muito natural, também tem alguma relação meio simbiótica, né, com a criação e ser artista e tudo mais. É alguma coisa que sempre teve comigo, né? É alguma coisa que eu carrego desde a minha experiência como criança, bem pequena e tudo mais. Sempre foi definitivamente a minha coisa favorita, assim, que mais puxava meu interesse e tal. Então, é o que eu sei fazer, é o que eu faço. Eu sou artista. Eu demorei muito tempo pra entender isso, eu acho, e pra aceitar também. Criar, desenhar, ter um contato manual com as coisas, com as cores, né, com os detalhes e tudo, sempre muito presente e sempre foi muito prazeroso. Então, por mais que eu tenha tido hiatos em que eu não estabeleci nenhum contato, nenhuma relação com isso enquanto eu estava crescendo, principalmente durante a adolescência, depois que eu parei de fazer colagens a primeira vez, e eu parei de desenhar também por um bom tempo, que se retroalimenta, então eu faço, mas eu também recebo muito do que eu faço, e principalmente entender que esse é um ofício, né, como qualquer outro. Eu tive muita dificuldade de entender dessa forma que eu entendo hoje, que eu sou artista. Eu não tinha muita coragem e também uma relutância por uma série de fatores, assim. Eu acho que eu tinha muito medo e acho que eu também me sentia muito distante de poder me dizer artista, e aí em algum momento eu consegui sair desse armário e entender que de fato é o que eu sou, não tem muito o que fazer, vou ter que me virar com isso aí, e também é a única coisa que eu sei fazer. Então eu posso até tentar fazer outras coisas, né, mas eu acho que isso nunca vai deixar de ser a minha força vital, assim, principal. Pra mim, eu acho que isso é um elogio. Ou não precisa ser um elogio, mas é uma consideração sobre a coisa, né? Eu tenho, acho que, uma conexão muito grande com infância nas coisas que eu faço, em tudo que eu faço, e é porque é realmente é uma referência muito vívida pra mim. Eu sou uma daquelas pessoas que consegue descrever cenas inteiras de quando eu tinha 6 anos de idade, tipo a roupa que eu tava usando, o que a minha mãe falou, onde é que a gente tava e como é que eu me senti. Então, eu sou muito marcada por essa experiência primordial aí humana. E eu acho que, bom, referências no campo... Acho que é isso. No campo criativo, no geral, pra mim, também vão remontar muito a esse lugar. É claro que eu fui crescendo e eu fui colhendo e vendo o trabalho de várias pessoas, né, assistindo a filmes, ouvindo músicas e tal, e tendo várias referências, mas assim, as minhas fundações, elas são de quando eu era criança. Então, eu fui uma criança que comia desenho animado, assim, um atrás do outro. Eu assistia muito, eu assistia todos, assim, menos aqueles que eram muito chatos, mas que era quase nenhum naquela época, porque era a aurora dos desenhos animados, né, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, eu acho que muito da forma como eu não só me proponho esteticamente, né, nos meus trabalhos, em relação a cores, organizações, as figuras que eu escolho, né, as narrativas que eu quero contar, mas tem muito de desenho animado na forma como eu me comunico, o jeito que eu falo, o jeito que eu me movo, as piadas que eu faço. Então, tá tudo bastante envolto nisso. Demarcou muita coisa, assim. Aí, bom, eu tinha os meus desenhos animados favoritos. O meu favorito de todos era o Rei Arnold. Mas ele foi um desenho muito importante pra mim em relação à sensibilidade, especialmente, porque eu era uma criança muito sensível, então eu conseguia ver naquela época em vários desenhos, e nesse, por exemplo,
histórias que exploravam a criança e a experiência da criança, né, um pouco mais velha ou mais nova, enfim, no caso do desenho eles eram ali para adolescentes, mas com muita profundidade, tudo muito profundo. Daí eu acho que isso puxa complexo e profundo, isso também puxa um pouco de Peanuts, né, a turma do Charlie Brown, que eu também assistia quando passava na televisão, quando eu era muito, muito pequena, fazia muito tempo, e depois nunca mais passou, não sei porquê, passava até na TV aberta, eu me lembro, mas é uma história em quadrinhos sobre crianças muito jovens que têm comportamentos tão refinados em termos psicológicos que as pessoas acham que são crianças fingindo que são adultas ou agindo como se fossem adultas, e na verdade isso tudo cabe dentro de uma criança, né? Então é uma referência estética grande, mas também muito acho que de vocabulário, de tom, de piadas, assim. E tem essa artista também que ela continua produzindo, que é acho que o nome dela é Lauren Child, eu não tenho certeza como se pronuncia, mas é a moça que fazia o desenho Charlie e Lola, e ela também fazia vários livros, e eu lia todos quando eu era criança também, sobre uma personagem chamada Clarice Bean, eu até tenho aqui. E ela escrevia umas histórias muito boas e engraçadas, com personagens engraçados, e que eram crianças também, mas ela também ilustrava, e ela fazia um tipo de ilustração que eu gosto muito, deixa eu tentar achar, em que ela mesclava desenho com colagem. Então tem os traços dela que eram bem minimalistas, né? Também me identifico bastante com esse tipo de ilustração. E ela encaixava imagens e estampas e fotografias dentro das formas. Então ela fazia um tipo de ilustração com colagem que me encantava assim muito desde cedo. Charlie Lola era até um desenho um pouco bobo, ele passava num canal para crianças que tinham idade menor, eu acho que era o Discovery Kids, mas eu gostava de assistir, e meus irmãos não entendiam exatamente porquê, e eu gostava de assistir porque eu queria olhar. Tipo, eu já era uma criança um pouco mais velha, mas aquilo visualmente me pegava muito, assim. E eu acho que as coisas que eu faço agora tem relação bastante, assim, com o trabalho dela. Bom, eu colho de fontes muito variadas, assim. Então, eu tenho um interesse, eu acho, por causa da minha formação em design por embalagens, né? Poxa, às vezes as pessoas levam tanto tempo criando alguma coisa para algo que vai ser descartado em poucos segundos, né? Depois que for comprado. Então, ver valor nessas coisas, né? Ver valor nesse lixo, nesse descarte. Tem muitas coisas que são incrivelmente bonitas, assim, né? E elas são tão fugazes, porque é isso, elas vão desaparecer muito rápido, elas são descartáveis, elas foram feitas pra não durarem. Então, tem um apego com isso, pôr um holofote nesses elementos, né? Valorizar eles. Eu aprecio tanto, e quando eu coloco no que eu faço é uma tentativa de dizer: olha, gente, olha isso daqui, alguém fez isso aqui, é incrível e tal, muito foda. Eu gosto muito de ser surpreendida pelas coisas também, né? Então, às vezes, tô andando, dependendo de onde eu tô na cidade, eu já peguei muito material, assim, descartado, mas em perfeito estado. E a colagem, ela tem disso, né? Você enxerga valor, quando você começa a fazer colagem, você começa a enxergar valor em coisas que as pessoas absolutamente não ligam, assim, elas não... Então, é muito louco, assim, é como se você ganhasse um óculos, né, com uma lente diferente, ou você andasse com uma lupa. Então, isso, já encontrei muito material, tipo, perfeito, que eu uso há muitos anos e ainda tem muita coisa. Depois de um tempo também fazendo isso e coletando as suas próprias coisas, quem convive com você começa a perceber, né, que você você é uma pessoa que faz isso. Então eles começam a te trazer também, eu pelo menos tenho ótimos amigos, ótimas relações que começam a me trazer coisas, a me guardar coisas, né, e às vezes, por exemplo, eu vou comer com a pessoa em algum lugar
E aí ela já vai jogar fora, mas ela fala, vai querer, né? Tipo assim, você tem interesse nisso? Porque ela já espera que você tenha, muitas vezes eu realmente vou ter. Então, acho que vem desses lugares. Eu gosto muito da mistura, né? De coisas novas, coisas que são de 2025 e de coisas que são de muito, muito antigamente. Eu adoro esse contraste. É isso, e eu acho que, bom, eu não falei antes, mas as referências estéticas que eu tenho, que são mais de pessoa crescida e que são muito exploradas no meu trabalho também, são de uma inspiração muito de design japonês e tudo mais. Então eu acho que os meus trabalhos, eles são divertidos e aí eles vão acabar encantando crianças ou adultos, a depender do tipo de criança ou do tipo de adulto. Mas muitas vezes eu coloco neles, assim, alguma mensagem ou algum tom engraçado que não é nem pra criança. Eu acho que o meu trabalho, ele já me levou a lugares que eu jamais imaginei que eu pudesse estar. Talvez eu sentisse muito da relação não saudável que eu nutri com a arte conforme eu fui crescendo mais, de muita exigência, né? E, enfim, de uma certa desconexão também, por causa, enfim, da loucura, né? De crescer e tal, da adolescência. Então eu costumava olhar para as coisas com muita distância, né? Nossa, essa feira que eu vou, a primeira vez que eu fui na Motim, eu fiquei, era tanto estímulo, né? Tinha tanta coisa que me deixava feliz e animada e inspirada ao mesmo tempo, assim, que parecia que eu ia passar mal realmente. Então, por algum tempo, aquilo pareceu alguma coisa da qual eu pudesse só fazer parte desse lado, né? Eu pudesse visitar, pudesse consumir e apoiar. E aí me ver que eu fui me aproximando, né, desse lugar, simplesmente deixando o movimento acontecer, né? A intenção de fazer mesmo acontecer. A ponto de estar hoje em dia, né, expondo, então fazendo várias feiras, conhecendo muita gente, trocando muita ideia, sendo remunerada também, né, fazendo disso o meu trabalho de alguma forma, mesmo que há trancos e barrancos. Acho que é muito louco, né, porque parece alguma coisa basilar. Ah, eu sou uma artista independente na cidade e eu fiz uma feira, né, de arte, publicação independente. Pra mim isso já foi uma grande coisa. Acho que por um tempo eu não acreditei nem que nesse lugar eu pudesse estar. Talvez eu achasse que ser artista era uma coisa muito só pra quem, sabe, tava lá em cima, na nata de alguma coisa. Isso se dissolveu completamente. Eu não acredito mais nisso. Porque uma vez que eu me inseri nessa parada e nas relações entre as pessoas dentro desse circuito, assim, eu percebi que isso é a coisa mais estúpida do mundo. Isso só separa as pessoas. Isso separa as pessoas todas do mundo a terem experiências com arte, né? E a sentir que elas não precisam também só consumir, que elas podem fazer as coisas e tal, que eu acho que é a coisa mais importante, assim. Eu espero que você tenha ilustrado algum livro sério, tipo, publicada em algum lugar com as suas ilustrações. Que nem essa, ou sei lá, outros. É o exemplo que eu tenho perto agora. Mas, especialmente porque você sabe que você já começou esse processo, você já fez treinos e, enfim, já produziu nesse sentido de narrar histórias. Então não esqueça que essa é uma coisa que você quer. E é isso. Espero que tenha sido feito. E assim, de verdade também, falando de uma forma muito material, esse último mês agora, ele tá sendo bem perrengoso pra mim, em termos financeiros. Eu tô meio que, né, meio quebrada, assim, tal, e tentando me reorganizar pra fazer alguma coisa, pra, enfim, né, movimentar. Então, tipo assim, eu espero que eu tenha conseguido ser disciplinada o suficiente, tipo, disciplinada numa boa, mas disciplinada o suficiente pra
né, ter as realizações mentais que eu anseio agora, né, tipo assim, né, ser totalmente independente financeiramente, né, ter a minha casinha, com todas as minhas coisinhas lá. Inclusive eu fiz uma série de colagens recentemente sobre esse tema. Então é isso, acho que, em resumo, eu divaguei, mas eu quero estar trabalhando ainda como artista, sempre, e eu espero estar num lugar menos enrolado e enroscado em relação a esse ofício, mas resolvida em termos materiais. Eu espero que eu tenha muito trabalho pra fazer e eu espero que eu tenha oportunidade, que as pessoas vejam que elas gostem do que eu faço e que elas me chamem pra fazer. Me chamem pra fazer coisas, me chamem pra ilustrar capas de livros, me chamem pra ilustrar capas de álbuns, me chamem para ilustrar coisas com colagem ou com desenho, ou com colagem e desenho. É isso. Eu posso só te chamar pra sair ou só ficar por aqui. Talvez, sei lá, você queira me ouvir. Fiz alguns versos pra ti. Se tinha